lá então. Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar em 2 cenários, porque vamos discutir práticas didáticas. Só que, Fábio, a gente tem um probleminha em discutir práticas didáticas, sabia? Porque Opa. é muito fácil a gente achar que a gente está aqui dando uma receita, mas não dá para dar receita. Eu ia achar massa se desse para dar receita, mas não dá. Então, o que a gente vai fazer aqui é dar repertório de prática didática, Fábio. Boa. Boas práticas, certo, cara? Coisas que podem funcionar, que já foram testadas empiricamente pelos todas as nossas referências, Papert, Dewey, José Valente, enfim, todos eles, de alguma forma, testaram isso. Então, o que a gente vai sintetizar aqui nesses 30, 40 minutos são boas práticas, né, cara? Perfeito, é isso. E para a gente conseguir organizar o nosso pensamento aqui no cenário 1, a gente vai tentar discutir um pouco como é que a gente pode ter práticas didáticas que sobreponham barreiras de infraestrutura, Fábio. No segundo cenário, a gente vai falar sobre barreiras de desconhecimento, ou seja, quando envolve uma coisa interna aí que está em você, mais do que no meio externo. Beleza? Combinado, Fábio? E para cada um desses cenários, a gente vai trazer um discurso pedagógico de metodologia mais aderente, vamos trazer algumas dicas e, por fim, vamos dar aqui algumas referências reais. Num deles, a gente vai falar do nosso baralho. Boa. Boa! Então, dito que vamos ter 2 cenários, queria fazer um preâmbulo só para a gente não entrar, tipo, tá, cenário, então beleza, me dá aí a receita. Queria fazer um preâmbulo aqui, Fábio, rapidinho, pontual, tá bom? Na primeira observação, Fábio, eu queria que você usasse toda a sua inteligência de gestor de escolas, de instituições de ensino, para discorrer sobre a seguinte afirmação. O primeiro passo é você, de fato, entender o seu cenário. Você observar, você entender o seu problema. Vai. Exato. Bom, entender o cenário pressupõe que a gente tenha abstração. Eu preciso abstrair para entender meu cenário. Abstrai um pouco, reconhece padrões no seu cenário, reconhece coisas ali que se repetem de uma forma meio, enfim, contínua, constante. Abstrai, sai de si, se prepara para fazer essa abstração de uma forma simples, assim, mas ao mesmo tempo com tempo. Reconhece alguns padrões, decompõe esse problema e aí a gente vai entender do que é feito esse cenário. Quando eu dei essa receita de entendimento de cenário, basicamente é pensamento computacional. Qual que é o lance aqui de entender o cenário? Às vezes a gente se empolga muito com as receitas que vêm de outros cenários. A gente fala da educação dos Estados Unidos. Pô, não serve para nada a educação dos Estados Unidos no interior do Brasil. A gente precisa entender o nosso. E no nosso tem fortalezas também. Tem coisas muito boas, tem boas práticas que a gente aplica, tanto os alunos, quanto os professores, quanto os pais, a gente tem coisas legais. O que importa é a gente saber separar essas coisas todas, conseguir racionalizar isso, gastar um tempo planejando, para aí sim tomar uma decisão. Perfeito. Nosso amigo Einstein aqui, ele dizia isso, né? Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta e 5 fazendo exatamente aquilo que eu pretendo fazer. Então, no final das contas, é isso. Gastem um tempo de planejamento e tentem se desancorar. Ou seja, tentem se desvincular de cenários externos ou de realidades paralelas. Analisem as realidades de vocês. Tem coisas boas também. E com isso a gente consegue montar o nosso cenário para, com um cenário bem montado, Caio, a gente consegue, né? O input, certo? Input, para a gente processar essas informações, a entrada tem que estar muito bem consistente, cara. Perfeito. E aí, obviamente, você vai precisar conseguir olhar como é que tu vai testar se o que você está fazendo é bom ou ruim. Ou seja, processamento, Fábio Ribeiro. Você precisa entender como é que você vai medir se está rolando bem ou não, se está dando certo ou não. Você precisa se desprender da necessidade de acertar de primeira e dar um resultado binário, né? Do tipo, deu certo ou não deu. Deu certo quanto? Qual foi o tamanho? Quanto tempo demorou? Então, impor um método e se colocar numa postura bastante científica é mais do que necessário, é mais do que bom, assim, é necessário para a gente conseguir avançar. E eu queria trazer aqui, Fábio, você me permite fazer uma comparação bem nerd? Mas eu prometo que eu vou me esforçar para todo mundo entender.
Seguinte, eu lembro até hoje desse exercício na aula de ciência da computação. Uma professora, a professora Nina, inclusive, chegou e falou assim, Camila e turma, por gentileza, vocês poderiam tentar conversar, isso a gente já era velho de faculdade, já estava no final. Vocês podiam tentar elocubrar aqui na aula de inteligência artificial como é que um algoritmo de aprendizado não supervisionado faz? O que é um algoritmo de aprendizado não supervisionado? Imagina, Fábio, que eu te dou 100.000 alturas. Tudo bem? Não, em 78, em 63, tá? 100.000 alturas. Um algoritmo de aprendizado não supervisionado tem que achar algum padrão nessas alturas todas. Certo? Entendi. Beleza. Entendeu até aí? Até aqui eu tô dentro. Nas alturas, estou nas alturas. Nas alturas. Então, ó, ele não é supervisionado. Por que ele não é supervisionado? Porque eu não falei para ele, por exemplo, qual era a média de altura das mulheres e dos homens. Qual era a média de altura no norte, nordeste e no sul. Eu não dei nenhuma informação. Eu quero que ele ache quais são essas informações. Certo? Que você me deu uma tabela de Excel, você me deu uma tabela de Excel, você me deu uma lista telefônica cheia de números. Isso. Ok. E o aprendizado não supervisionado, ele não tem nenhum exemplo para ele treinar, para ele aprender. Ele vai ter que descobrir. E aí vamos supor que a missão que eu te dê seja descubra, tudo bem? Alturas de homens e de mulheres. Beleza? Você tem que pegar cada altura e falar, isso é um homem ou uma mulher? Isso é um homem ou uma mulher? Isso é um homem ou uma mulher? Certo? O que a Camila fez? Começou, não, eu vou tirar a média de tudo, aí eu ponho Fizemos uma estratégia, Fábio, enorme. E aí, sabe qual era a resposta certa? Não. O algoritmo de aprendizado de máquina não supervisionado, Fábio, chuta. Ele chuta, Fábio. Ele fala assim, quer saber? Eu não sei o que é. Então, eu vou começar chutando. Aí eu vejo se tem um erro muito grande. Por exemplo, a hora que eu chutei, se é homem ou mulher, é homem ou mulher, beleza. Aí ele pega... Ficou muito distante os pontos que eu rotulei como mulher? Ficou muito distante os pontos que eu coloquei como homem? Ficou. Puta, vou ter que arrumar então. Só depois que ele testou, Fábio, a primeira vez, ele começa a calcular. Mas da primeira vez ele chuta, Fábio. E ele usa uma outra estratégia muito louca, que era a que eu queria ensinar para vocês, que é... Vamos supor que eu chutei e deu muito errado. Tipo... Nenhuma das alturas das mulheres se parecia, tinham tipo extremos absurdos e a variância estava muito grande, alguma métrica estava muito distante. Quando estava muito distante, o que o algoritmo fazia? Mudava para o oposto praticamente a estratégia dele. Dava um passo de gigante quando estava ruim. Quando ele começava a chegar perto de algo que parecia bom, ele dá um passo de bebê, Fábio. Sabe o que é isso? Ele vai ajustando de pouquinho em pouquinho. Parece minha mãe, cara. Viu? Tô falando. Minha mãe fazia bolo, aí você perguntava qual que é a receita? Eu faço a olho. Então o que ela fazia? Ela ia jogando as coisas lá, tipo um gigantão mesmo. Só que aí lá no final, ela dava aquela calibrada, sabe? Você mete o dedo na... Ah, legal, mais açúcar. Então, minha mãe fazia isso, minha mãe tinha o mesmo padrão. Ela ia meio que se aproximando de uma resposta, aí no acabamento tinha aquele tipo, sabe? Ajuste fino, é isso, Fábio. Então, ó, vamos tentar, não abstrair aqui o dado, mas pensa que quando eu bato o olho nesse gráfico, Fábio, tá muito claro para você que eu tenho 4 grupos de dados? Sim. Tem 4 bolhotinhas que você podia dar uma agrupada aqui. Pô, tem a do canto e tal. Pra gente é muito óbvio. Mas se o algoritmo não sabe, sabe o que ele faz? Ele chuta. O que quer dizer que ele chuta? Ele chutou 4 pontos, tudo errado. Aí depois ele continua ajustando os pontos até que uma hora ele acerta, Fábio. Só que repara o passo de gigante e o passo de bebê aqui. Nos primeiros, ele dá uma já avacalhada. Depois do 6º teste, aí ele começa a dar passinho pequenininho. Passinho de bebê. Eu sei que é rápido esse gráfico e que eu usei vários termos, vários jargões. Mas o que precisa ficar nessa observação 2, Fábio? Que a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar. Depois que eu tento, eu vejo, deu certo ou foi muito péssimo? Se foi muito péssimo, eu vou tentar outra estratégia muito diferente dessa.
pô, essa estratégia aqui já tá quase boa, gostei desse negócio aí, vou ajustar só um pouquinho, até o momento que você se sente seguro para falar, isso aqui funciona. Deu para entender minha observação 2 e a minha explicação, Fábio, de Entendi o que você... aprendizado de máquina não supervisionado? Eu entendi. E o que eu entendi, além disso, tem um subtexto na sua mensagem muito sutil, que é o que, Fábio, um computador chuta. Na verdade, não é o computador que chuta. O computador ele é instruído por humanos. Humanos chutam. Humanos ensinaram computadores a chutar. Computadores repetem comportamentos humanos. Computadores também pensam como um ser humano, porque, obviamente, inteligência artificial. Em algum momento ele ganha autonomia pela massa de conhecimento obtido e com a capacidade que ele tem de mixar aquilo para achar novos conhecimentos. Mas esse chute, essa palavra que a gente usou no final das contas, é a forma como a gente na natureza faz a chamada de tentativa e erro, certo, Camila? Só que tem técnica para fazer tentativa e erro. A cada tentativa eu observo o feedback, observo o resultado, coleto, vejo as distâncias, aproximo e assim por diante sucessivamente. O que é importante ensinar para uma criança? Ensinar que tentativa e erro não é uma coisa completamente aleatória. Você tenta, o primeiro pode ser aleatório, mas a partir do primeiro movimento numa mesa de sinuca, todos os movimentos subsequentes são calculados. Ação, reação. Ação, feedback, e assim sucessivamente, até que a gente se aproxime de uma verdade um pouco mais justa, certo, Cá? Perfeito, é isso. E mais uma observação no nosso preâmbulo. Usa a comunidade que está se formando, Fábio. O seu primeiro tentativa e erro não precisa ser o primeiro tentativa e erro que o Homem das Cavernas teve. Pode ser um tentativa e erro com algum embasamento na comunidade, Fábio. A comunidade está produzindo conteúdo, a comunidade está querendo conversar. Eu tirei um print aqui do meu Facebook, Fábio, e digitei lá no Facebook: Pensamento Computacional Educação. Olha lá. Tem 6 grupos, Fábio, num Google ruim. Tem o nosso grupo do Telegram, por exemplo. Tem o grupo do WhatsApp que está aqui na descrição. Existe uma comunidade que está se dedicando, que está tentando trocar. Tem uma galera de educação infantil, tem uma galera de educação técnica, tem uma galera de ensino médio que está tentando pensar como usar pensamento computacional, como ensinar pensamento computacional. Beleza? Beleza, só um alerta. Tem um probleminha nas comunidades, que é um problema de continuidade, né? Pessoas embaixo de um certo guarda-chuva não formam uma comunidade. Um grupo de pessoas dentro de um grupo do Facebook, a gente pode até chamar de comunidade, mas se aquilo não tiver uma interação contínua, se não tiver produção, se não tiver, enfim, mediação, aquilo é basicamente um grupo de Facebook. Então, quando a Cá traz o conceito de comunidade, é importante porque palavras importam quando a gente faz a tradução disso para o que ela significa. Ou seja, uma palavra comunidade, a minha proporção disso é o conjunto de pessoas que se auto-organizam em torno de um objetivo. Essas comunidades precisam ter características de comunidade, cara. Do contrário, a gente... Então, recado final, busquem as comunidades corretas, que te deem cadência, que te deem interação, que te deem conteúdo, mediação, mas com consistência. Do contrário, esse caminho que já é difícil vai ficar ainda pior, porque a gente vai ficar pingando de lugar em lugar e vai absorver muita coisa importante. Perfeito. E a observação final é que a gente vai errar, Fábio, vai dar medo. Tá? Vai ter que fazer uma coisa que você nunca fez ou que nunca talvez alguém tenha feito. Ou seja, vai dar medo e você não tem obrigação nenhuma de acertar. Feito este preâmbulo, Fábio, as minhas 4, tá, observações são, né, Camila? São: 1, fotografa seu cenário. Tira uma foto lá. Aí começa fazendo óbvio, chuta lá o que dá para fazer, vai lá, faz o óbvio. Quem sabe, se você estiver em comunidade e numa comunidade coerente, você não consegue aumentar o seu repertório ou aumentar o seu entendimento do que dá certo e do que dá errado, se apoiando nos outros. E por fim, vai dar medo, você vai errar, você vai seguir, conhecer isso como parte do processo. Boa. Até para sentir medo, eu tenho que ter conteúdo, né? Porque, do contrário, eu nem sei do que sentir medo especificamente. Quando a gente sente medo, o que é legal de sentir medo? O legal de sentir medo é que você reconhece uma ameaça, reconhece um problema e você fica com medo. O medo, na verdade, é o primeiro estímulo do aprendizado. Boa! Dito isso, feito esse preâmbulo, o que a gente vai fazer na próxima meia hora não é dar uma receita mágica.
A gente vai compartilhar coisas que a gente viu para poder conversar com vocês. A gente espera que vocês compartilhem entre vocês aí. Estou vendo comentários bem legais do Inovar e Aprender, do Leandro. A turma está bombando aqui no chat, Fábio. Então, o que a gente vai fazer nessa próxima meia hora é trocar repertório e não olhar uma receita mágica que funciona para todo mundo. Beleza? Fechadaço, cara. Vamos nessa e vamos engatar uma quinta agora e vamos colocar esse pessoal para dançar.